Eu sou Thiago Fernandes, como os amigos e as pessoas me conhecem. Eu tenho 34 anos, sou daqui de Itabuna, mas nasci em Itabuna e fui para Buerarema. Atualmente eu coordeno o Centro Público de Economia Solidária, que é o CESOL, o Litoral Sul. Ao todos são 13 centros públicos espalhados pela Bahia. Esse nosso aqui está desde 2013 e eu estou coordenador dele desde 2019. E cresci em Buerarema, então minha infância eu lembro muito de brincar na primeira casa que a gente morou, que era uma casa que tinha um pé de goiaba próximo, tinha um rio próximo, um rio que tem em Buerarema que hoje é poluído, mas que eu tomava banho naquele rio, que ele não era poluído. Lembro também das minhas inquietudes na escola. Eu sempre fui uma criança muito inquieta, uma criança danada. Os professores penaram comigo, mas todos me adoravam, assim. Eu acho que o professor não gosta de uma criança muito calada, ele gosta daquele aluno mesmo que tira ele do sossego. Meu pai morreu muito cedo, ele morreu com 38 anos, eu tinha 10 anos de idade. Então fica eu, minha mãe e meu irmão. Minha mãe se dividiu em 3 escolas para trabalhar, mas foi uma infância assim, muito cercada de amor, de carinho, de afeto. Meu avô, Bonifácio, mais conhecido como Fausto, ele era um trabalhador rural, analfabeto, e meu avô tinha um broche da Intentona Comunista. Um belo dia, e ele tinha uma coleção de moedas antigas. Então, moeda de 1900, moeda de 1890. E minha mãe me contou que ele tinha essa coleção. Então, quando a gente foi pra roça um dia, eu abri essa mala de meu avô e achei a coleção de moedas. Dentro da coleção de moedas tinha um broche da Intentona Comunista. Ele achava que a gente ainda vivia naquela época que não podia mostrar que tinha ligações com pessoas comunistas. E aí eu fui perguntar à minha mãe, fui tentar descobrir. E um líder comunista que ficou exilado aqui nessa região, Haroldo Lima, ele deu esse broche para meu avô. Meu avô conheceu ele e ele deu esse broche ao meu avô porque Haroldo foi o responsável por formar grande parte dos sindicatos de trabalhadores rurais aqui da nossa região. Então isso também tem a ver com a nossa história grapiúna. Anos depois, eu entrei na faculdade e aí tinha uma amiga minha que fazia parte de um grupo de União de Jovens Socialistas. Eu falei, legal, gostei dessa União de Jovens Socialistas. E ela falou assim, Thiago, eles têm muita ligação com o Partido Comunista do Brasil. Aí eu falei, rapaz, aqui tem Partido Comunista do Brasil. Itabuna, né? Eu falei, olha só, Aí contei a minha história. Ela, você tem que ir lá no Partido Comunista. Quando eu cheguei na porta, eu falei, eu quero uma ficha que eu vou me filiar. Ela olhou assim pra mim, eu falei, vou me filiar. Porque eu já sabia da história, permeava a história de meu avô e tudo mais. E aí me filiei. E aí entrei nesse grupo juvenil do Partido Comunista. E eles tinham um ativismo muito forte na universidade. Então eu comecei a fazer meu ativismo na universidade. Quando eu entrei na universidade, era a época de montar a chapa para concorrer à eleição do DCE. Então eu ajudei a montar a chapa. Eu calouro, olha que ousadia, eu calouro. Um dos motes de campanha que eu utilizei para convencer os meus colegas a votarem nessa chapa, junto com os outros colegas, que a universidade ela precisava ter uma assistência estudantil mais forte. A universidade já tinha um programa local dela, que a universidade geria com recursos dela mesma, mas eu defendia que a gente tivesse um programa em nível estadual, em nível federal, que resolvesse a vida de grande parte dos estudantes. A respeito de um restaurante universitário que a gente tinha na época, que eram R$8 o prato, eram R$8 o prato de almoço, e só saía almoço. A gente sabia que era possível e começamos esse mote na universidade, a luta pela assistência estudantil. E teve uma greve e tudo mais. Com essa greve a gente ganhou R$500 mil. Eu lembro como hoje, eu na Secretaria de Educação, junto com o chefe de gabinete do secretário e a então reitora da época, a professora Adélia, ele falando que ia liberar R$500 mil e a gente fazendo cálculos numa folha de papel ofício com lápis, tanto eu quanto a professora Adélia, vendo quantos pratos de almoço dariam a R$1 para os estudantes e criar a Bolsa Auxílio Moradia, porque tinha muita gente de outras cidades que não tinha dinheiro para poder se manter aqui na região, que aluguel era caro. Trabalhei em recreação infantil em hotel, então rodei vários hotéis aí no Brasil. Eu trabalhava no período das férias
e tinha minha graninha ali para me manter durante o ano. Então eu trabalhava nas férias de junho e julho e trabalhava nas férias de dezembro nesses hotéis para me manter. Então eu entro aqui no Centro Público, no CESOL, num cargo que era chamado agente socioprodutivo. Era a pessoa que ia a campo buscar essas associações, essas cooperativas, às vezes grupos que não estavam formados, mas tinha um grupo de mulheres de uma igreja, grupo de pessoas de uma rua que queria formar um grupo e não sabia. Então eu era essa pessoa que ia até eles para organizar e o CESOL prontamente atender. Então eu trabalhei uma época nisso, saí do CESOL e fui coordenar um projeto com catadores de lixão, com pessoas que estavam em lixão. Um trabalho que ninguém queria, então um trabalho difícil, porque ninguém quer entrar no lixão. É um mau cheiro terrível, é uma condição de vida assim que você vê as pessoas degradante e é muito difícil, você precisa ter estômago e um psicológico muito forte para ver pessoas numa situação daquela. Então eu tinha uma equipe que era Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Itamaraju e Eunápolis. Eram todas essas cidades que compunham a rede sul do Pro Catador, que era o nome do programa que eu trabalhei. Trabalhei um período, e aí nesse período que eu trabalhei, eu me formei. Quando eu me formei, eu comecei a tentar fazer mestrado aqui na região. Aí veio a UFSB, uma universidade que eu tenho muito orgulho de dizer que eu lutei muito para que ela viesse para a nossa região. Eu era líder estudantil na época e cresceram as manifestações e mobilizações para ter a Universidade Federal aqui na região e prontamente o DCE da UESC assumiu essa bandeira junto com a Associação Baiana de Estudantes Secundaristas e a gente lutou muito, passamos em muita sala, chamando os estudantes para poder ir para a rua. A gente fez manifestação aqui nessa cidade e foi uma manifestação assim, muito bonita, um envolvimento da nossa região, da nossa cidade, pela vinda dessa universidade. Foi uma universidade que nasceu nos braços do povo. A UFSB tem uma das histórias mais bonitas que eu conheço assim, de universidade aqui no Brasil. E tirando a da UESC, que é uma história belíssima da estadualização, né? Eu tinha muito orgulho dessa universidade e queria fazer o primeiro mestrado dela, que era o primeiro mestrado que ela ia ter, né? De Estado e Sociedade. Infelizmente não passei, mas continuei tentando meu mestrado. Foi quando eu descubro que era, assim, não era tão difícil fazer um mestrado na Europa. Estou concluindo o mestrado, retornei para o país e estou concluindo o mestrado. Bom, eu acho que Itabuna é uma cidade mãe, ela representa para mim isso, o acolhimento de uma mãe. Uma cidade difícil, porém acolhedora, não só para mim, como para diversas pessoas, para as pessoas que vêm estudar, para as pessoas que vêm buscar saúde, que vêm buscar emprego, que vêm buscar serviços que a nossa cidade oferece. Mas eu acho que é uma cidade que foi muito maltratada ao longo do tempo pelos gestores. Eu acho que a gente não deu sorte com os nossos gestores. Itabuna é uma cidade que tem um potencial gigante pelo povo resistente, um povo trabalhador, um povo honesto. Eu acho que a gente precisa ter um olhar agora para a cidade, esse olhar de crescimento e de cuidar do povo de Itabuna. Eu acho que isso passa pela política, é a política que vai resolver a vida de Itabuna. E eu acho que as pessoas precisam compreender que a gente precisa votar em pessoas que amam Itabuna, que gostam de Itabuna. Precisa se reencontrar consigo mesma e olhar para o povo dela como um povo que merece ter toda a atenção e todo o cuidado. No dia que Itabuna olhar para o povo e ver que esse povo precisa ter atenção e precisa ter cuidado, eu acho que a gente vai ter uma cidade melhor, uma cidade menos violenta, uma cidade com oportunidades para todo mundo, uma cidade que realmente cuide de seu povo, que é o que a gente precisa.